aprendiz, entre mestre e aprendiz. Uhum. E É. aí a gente está com a Andresa aqui, por falar em mestre e aprendiz. Sim. Já foi minha professora na faculdade. Seja bem-vinda, Andresa. Muito obrigada Menina, por ter aceito o convite. muito Andresa é obrigada. nossa mãe multi-C, mãe da Alice e da Teté. Nossa parceira. Então, primeiro eu agradeço a equipe Multisser, que eu realmente me senti muito acolhida, e mais do que a acolhida, mais importante do que a acolhida para mim, né, foi a acolhida para a Alice, em que é possível perceber as mudanças que estão acontecendo, né, com a Alice. Eu fico maravilhada, assim, de ver que ela tem amadurecido muito e o resultado está acontecendo. Aí eu brinco que casa de ferreiro, o espeto é de plástico. Aqui em casa o espeto é de plástico. Chegou um amigo surdo e Kátia, né, tá para interpretar. Então, casa de ferreiro, espeto é de plástico aqui em casa, né? Então eu realmente não estava conseguindo. E eu também tenho um processo de defasagem, de formação, de educação, né? Então, eu estava passando muito aperto, sabe? E aí agora, nossa, tirou um peso das minhas costas, mas um peso. Nem ensinar para casa eu ensino mais, porque ela faz sozinha. Então, não tinha como eu deixar de dar esse depoimento e de gratidão mesmo, porque foi um incentivo. E olha a Kátia aí, que é a minha intérprete, que eu chamo de minha. Então, eu fico muito feliz, né, com o que está acontecendo com a Alice e, consequentemente, comigo, né? E aí afeta também o relacionamento conjugal, porque eu ficava com uma raiva né, raiva não, era ódio de matar, porque ficava tudo para mim, eu não dava conta, eu não estava dando conta. Então, até isso já ficou mais leve. Né? Até a minha relação conjugal já amenizou, porque não precisa tanto de eu ficar cobrando para que me ajude, porque a Alice está indo, né? Está leve. Que bom. E muito obrigada. E eu fico muito feliz em falar de sistêmica, porque a sistêmica não é uma área da psicologia, não é uma prática de e com famílias. É muito mais do que isso. Sistêmica, como vocês chamaram de consciência, né? Sistêmica é um pensamento, é um paradigma, né? É uma epistemologia, uma forma de ver o mundo, é um modelo de se agir, de perceber, né? E tem uma autora que eu convido todos a conhecerem, que é a Maria José Esteves de Vasconcelos, né? Minha grande mestre, né? Eu chamaria de mentora. A gente tem aqui na live, entrou a Otaviana, que faz parte da equipe MAS com a Maria José, e ela tem um livro muito bom, que é um livro de cabeceira, né? Que é o Pensamento Sistêmico, o Novo Paradigma da Ciência. Lá ela mostra toda a evolução do pensamento sistêmico. E o que que ela traz de evolução do pensamento sistêmico, que é importante a gente saber, né? Que o, tudo está em evolução, né? A família está em evolução, o pensamento, a política, a economia, a educação, tudo está em processo de mudança. E com a ciência não foi diferente. E ciência e senso comum caminham junto, não tem ciência sem o senso comum, e o senso comum também perpetua os conhecimentos da ciência. Então a gente tem que juntar esses saberes, são dois saberes importantes, nenhum é mais importante do que o outro. Porque ficou muito tempo, cientistas e nós profissionais, pensando que o saber da ciência era o mais importante. Então, muitas vezes, nós psicólogos queremos ensinar aos pais como cuidar de seus filhos. Eu fico para morrer com um negócio desse, né? Como que a gente vai ensinar para um pai e uma mãe a educar o filho deles se a gente vivencia a realidade daquela família? Então, a gente se coloca como detentores de saber, né? Os professores, né, Cláudia, também, os pedagogos, né? Então, a pedagogia que vem ensinar, né? Então, a gente quer orientar o outro, só que o sistema e o indivíduo, ele não é instrutivo, ele não recebe instrução, ele age por si só, ele tem regras próprias. E aí o que a gente diz? Essa família não adianta falar, esse povo não quer nada.
olha, essa criança não adianta, esse adolescente não adianta, tá perdido, né? Na verdade, o que a gente tem é que a estrutura daquele sistema não permite aceitar a instrução. Então, o que a gente tem que fazer? Abrir para o diálogo, abrir para a conversação, escutar o outro, entender que o outro tem um saber, mesmo que eu não concorde, ele tem esse saber. Que é o que Cláudia falou, a gente sai dos nossos papéis, perde os nossos papéis. Na verdade, a gente compreende que tudo é construído na relação, que não sou eu que vou determinar o que vai ser feito. E isso fere o conhecimento tradicional da autoridade. Eu perco a minha autoridade de professor, eu perco a minha autoridade de mãe, né? Então, já que a gente está falando aqui com as mães, o que esse negócio de ciência tem a ver com a nossa vida? Já que é uma forma de viver, o pensamento sistêmico ele nos possibilita também viver de uma forma mais leve. Não é que os problemas acabam, quem me dera, não é que a gente vai se tornar uma pessoa melhor, mas é que a gente vai passar a compreender as coisas a partir do contexto. Então, quando fala de história, é o contexto. Eu preciso ficar remexendo no meu passado, lembrando dos abusos, das violências, de tudo de ruim que aconteceu. Mas eu preciso compreender, né, que tudo de ruim que aconteceu me trouxe aqui. É isso que me trouxe aqui vai me possibilitar o quê? Né? Eu posso ser uma pessoa diferente a partir de tudo que me aconteceu e bem forte, né? Porque os acontecimentos ruins nos tornam resilientes, nos tornam fortes, né? Sábios, com sabedoria e conhecimento que muitas pessoas que não passaram por isso, né? Eu vou me tornar uma pessoa que vai perpetuar aquilo ali. Mas eu preciso conhecer a minha origem e compreender. Mas eu não conheço, não sei de onde que eu vim, tá, não importa. Então vamos entender o contexto agora. O que é importante a gente saber é que ninguém é isolado, ninguém é sozinho, e a gente se faz a partir das relações. Então esse livro da Maria José, ele pontua muito isso, que antes a ciência, mas eu vou trazer para nós, pais e mães, a gente acreditava que a nossa relação era baseada na autoridade, no autoritarismo. E que era a partir dessa autoridade que a gente ia determinar qual irmão que estava errado, quem começou a briga. Ah, mas bateu por quem começou? Foi ele. Então esse aqui era punido. O apanhava, o castigo, o que quer que seja. A gente ainda faz isso hoje, né? Na sala de aula a gente busca culpado. Por quê? Porque a visão é simplista. É uma visão reducionista, não consegue enxergar a relação, não consegue enxergar o contexto, enxerga o indivíduo, enxerga o problema. A criança, problema. Essa criança tem problema de aprendizagem. Então, o problema é dessa criança. É ela que tem o problema de aprendizagem. Esse é um jovem infrator, um menor infrator, o problema é dele. A gente não entende que essa criança ela está inserida numa escola e numa família, pensando no ambiente escolar. Esse jovem infrator, ele está inserido numa família, numa sociedade, é problema nosso. Tudo é problema nosso, que é o que a Ellen falou no início, de dividir, de compartilhar responsabilidades. Isso não tira o papel da mãe, não tira o papel do professor. O que importa é a gente pensar que nós estamos juntos nesse contexto social. Enquanto a gente não desenvolver essa ideia de cooperação, de coparticipação, as coisas vão continuar difíceis. A gente está numa sociedade treinada para competir, para individualidade. A Ellen falou no início, né? As famílias reduzidas, é meu, isso que é meu carro, meu filho, meu, né? E a gente vai fechando, delimitando as nossas possibilidades de troca, as nossas possibilidades de parceria. Outro dia eu estava lembrando, né? Como que na minha época, acho que na de Ellen não, talvez a sua, Mara. A nossa. Ellen é outra geração. Ia lá no vizinho trocando açúcar emprestado, depois ia lá e pagava, acabou o óleo. Então era uma coisa tão legal, né? A gente nem sabe o nome dos vizinhos que estão do nosso lado, né? A gente não sabe quem são essas pessoas. Não é pra gente ficar ensinando a casa dos outros, não é pra gente ficar, mas é pra gente compreender que nós somos corresponsáveis socialmente. A gente aprendeu a se calar ao problema que a gente considera do outro. Mas para uma mulher que sofreu violência doméstica, eu me calo, eu não dou atenção para ela, em outro contexto, né? Pode ser eu, a mulher que vai sofrer violência, minha filha. Se eu naturalizo uma violência contra a mulher agora, a minha filha pode sofrer essa violência depois. Né? Então, o meu posicionamento vai acabar com a violência? Não, mas vai desestabilizar os padrões que são considerados naturais.
Então, voltando, Uhum. pai e mãe acreditavam que era autoridade, que a gente chegava e resolvia tudo, no porque Deus quis assim. Não faz, por que não? Porque Deus quis assim. Por que não? Porque eu não quero que faça. E pronto, né? O que aconteceu? Com o desenvolvimento da ciência, do mundo, da economia, da política, de tudo, começou a se perceber que existe uma contextualização, uma relação. Os fatos, eles são interligados, eles são contextualizados. Então, a gente precisa ampliar a perspectiva. Então, quem começou a briga foi fulano, tá? E aí a gente está buscando culpar, está reduzindo. Mas você aceitou a briga. Até que ponto você também participou dessa briga? Né? Então, não interessa quem começou, interessa que vocês aceitaram participar de uma relação de briga. Vamos repensar isso? Né? Então, sai do julgamento, que foi o que Cláudia falou. Né? Agora eu cismei que Cláudia é Márcia. Sai do julgamento. Um outro ponto importante que a Maria José pontua é a A boca tem cara de Márcia, né, André? Eu acho que é aquele cara lá da piada, Márcia do céu! Nossa, não, gente. Então, outro ponto que é importante a gente pensar que é o da estabilidade. Nós, né, ou a ciência tradicional, ou nós pais que crescemos com essa tendência, né, com esse paradigma tradicional, a gente pensa que a gente consegue controlar. Nós, pedagogos, psicólogos, né, pais com essa perspectiva, a gente acha que consegue controlar. Descobre onde está o erro, reduz em partes, analisa esse erro, e aí a gente consegue controlar. Se eu mexer aqui, esse comportamento não vai acontecer depois. A gente passa a acreditar que é estável, que é possível consertar o problema e voltar a ser como era antes. Ledo engano, porque nada volta a ser como era antes, né? Nada do que foi será de novo do jeito, né? Que já foi um dia. Já foi um dia. É uma transformação, é um movimento, e a gente precisa aprender a lidar com esse movimento. Então, o que tem no lugar dessa visão? A instabilidade. O que nós lidamos é com a instabilidade, com o movimento, com o caos. Essa é a nossa realidade. Então, a gente não tem controle de nada. Eu morro de dó, né? Dó. De preocupação? Não, dó. Dos pais, né? Que sofrem tanto tentando controlar, consertar. A gente não tem esse poder. A gente não tem esse potencial. É a gente lidar mesmo com a impotência e fazer o que é possível. Né? Eu tenho um amigo preocupadíssimo com a netinha e ele quer salvar a netinha. E ontem a gente conversou, você só pode fazer o que um avô pode fazer e que for permitido que o avô faça. Então, respirar, né? Entender que a gente não consegue controlar, consertar, resolver. Por quê? Porque o sistema, ele não recebe instrução. Então, o filho, o neto, ele vai tomar a decisão que ele achar que ele deve tomar. E a gente não vai conseguir controlar isso. Por isso que a gente tem que se cuidar. E, por fim, o último pressuposto, né, que a Maria José pontua no paradigma tradicional é a objetividade. O que é a objetividade? Está tudo interligado, olha só. A objetividade é eu acreditar que existe uma verdade absoluta, que é a verdade da ciência, ou o pastor, o padre vai falar que é a verdade da religião, eu como mãe, né, vou falar que é a minha verdade, meu marido vai falar não é a verdade que eu trouxe, e aí a gente entra num embate de disputa, né, disputa de ideias, disputa de valores, e aí a gente impõe para os nossos filhos, que vergonha, como que a gente aprende com esses meninos? Né? Como que essas crianças nos pontuam, e a gente fala assim, não fala sobre isso na frente da criança. Gente, a criança está vivendo um problema em casa. Como que quando a gente vai resolver, a gente não chama a criança? Né? Eu vou resolver um problema familiar. A criança não pode participar, não pode falar sobre isso. Mas a criança viu o pai bater na mãe, como que ela não pode participar da busca de solução do problema? Então, a gente nega a competência de conhecimento que uma criança tem. Ela pode não ter a bagagem nossa, Márcia. Ô, Cláudia, você quer falar? Não, tô te ouvindo, adorando. Eu fico, assim, apaixonada com essa perspectiva, que essa objetividade, que é essa ideia de que a gente tem o saber absoluto, que a gente vai chegar, que é a mesma coisa que a gente quer consertar, que a gente tem autoridade, é tudo interligado. Ela contrapõe isso no pensamento sistêmico, que é o pensamento da ciência contemporânea. Então, vamos sempre lembrar, sistêmica não é atender família. Sistêmica é perceber contexto, é perceber que
é instável, que os sistemas, os eventos, as relações, a gente não tem controle sobre ele. Não importa o conhecimento que eu tenha, eu posso ter PhD em qualquer coisa aí que eu não vou conseguir controlar e resolver os problemas, né, das pessoas, né? Por fim, então, fazendo contraponto à objetividade, é a intersubjetividade, que eu acho que é o mais importante quando se assume o pensamento sistêmico, quando se assume essa forma de viver o mundo, que é a gente se reconhecer no contexto, que foi o que Cláudia falou. Né? A gente se reconhecer como corresponsável. Então, eu faço parte desse sistema, é a gente se enxergar integrado, conectado. Eu até coloquei minha logo assim, né? Um monte de seres assim ligados, né? Que a gente é ligado nessa teia. Essa teia de ligações, que se movimenta um, eu posso não conhecer, mas ele é interligado com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, que de alguma forma vai me afetar. O vírus apareceu lá na China. Olha onde que esse vírus está matando. Então, nós somos um planeta conectado, nós somos de conexões, invisíveis, mas conexões. E a gente nega isso. Enquanto a gente negar isso, a gente vai ser engolfado por essa rede aí, por essa teia, que vai nos prender. Então, a gente está sempre envolto a coisas que são nossas. Então, a intersubjetividade é a gente reconhecer que o que eu faço afeta no outro de alguma forma. Isso é uma ética sistêmica. Porque a ética não é eu aplicar comportamentos que sejam éticos. É uma ética que eu vou aplicar comportamentos que sejam éticos, mas eu tenho a consciência de que o que eu fizer vai afetar a vida do outro. Então, sistemicamente, a gente se percebe o tempo inteiro. A gente se avalia o tempo inteiro. Isso dói. Isso dói, né? Isso tira o conforto da ilusão que a gente tem de sermos detentores de saber, donos da razão. Porque quando eu me coloco no lugar de refletir sobre a minha posição, sobre a minha prática naquela relação, eu entendo que eu também sou responsável de ser vítima. Eu deixo de ser coitada, né? Eu deixo de ser a certinha e o outro é o errado. Então eu perco, entre aspas, a razão, e a gente separa de razão e emoção como se fossem coisas opostas, porque a gente aprendeu isso com o pensamento tradicional, né? Mente e corpo, branco e preto, bonito, feio, homem e mulher. A gente polarizou o mundo, a gente polarizou o pensamento que está aí até hoje. E a gente esquece que entre esses dois polos tem uma infinitude de coisas e de possibilidades. Né? Então, olha, branco e preto. Gente, a gente é uma mistura. Vamos pensar, então, em cor de pele. Né? Branco e preto, que coisa pouca, né? Que coisa pequena. Então, tem inúmeras possibilidades. Hétero e homo. Tem inúmeras possibilidades de orientações sexuais, de desejos sexuais, e a gente fica preso como se isso fosse certo. Então, o pensamento tradicional faz a gente pensar e. Você, ou você é isso, ou você é aquilo. E quando a gente pensa sistemicamente, a gente consegue integrar o diferente, integrar o diverso, porque diferente, tudo é diferente, né? Essa ideia de classificação é outra ilusão. Então, a gente consegue conviver com a diversidade sem precisar enquadrar pessoas em caixas, né? Sem precisar prender pessoas em caixas. E caixa é muito ruim, né? Que chega uma hora que a gente engorda, não cabe nela. No meu caso... Sim. Ou cresce de alguma maneira, ela fica pequena, né, Andresa? Assim, cresce ou cresce, né, de alguma maneira, né? Assim, o pensamento, na posição, e ela realmente fica pequena. E eu acho Aí o que tão... a gente faz? Sistemicamente, rever, ressignifica. Então, o sentido da sistêmica é ressignificar uma realidade, uma experiência de vida. Por exemplo, eu não consigo mudar a minha história, né? Eu não consigo mudar de onde eu vim, mas eu posso dar um sentido novo para essa história. Vai parar de doer? Talvez vai doer às vezes, né? Mas não vai doer como ontem, como hoje, como se estivesse acontecendo agora. Eu consigo dar um novo sentido para isso. Então, assim, o que eu tinha pensado para trazer era isso, só que antes eu queria só pontuar 3 exercícios para a gente manter nossa mente sistêmica.
Esses exercícios também estão no livro da Maria José, que eu citei, e é um exercício de um psicólogo sistêmico italiano, que é Gianfranco Secchi, não sei se eu falei certo, né? Não sei falar italiano. Ai, meu Deus. Então ele fala. Antes de você entrar aí, né, nesse detalhe, deixa eu só ler um comentário aqui, porque eu acho que tem a ver com o que você estava falando. Tem a ver com o que você estava falando, que a Ana disse como é sofrido ter que ficar consertando o comportamento do filho dela, e como se o filho de psicólogo não pudesse apresentar assim um mau comportamento. Eu estou colocando aqui entre aspas, né? Porque eu acho que quando você tudo isso que você está dizendo e que vem suplementar a fala da Cláudia, né? Quando a gente começa a se responsabilizar, se interrogar, e a gente acolhe o outro, a gente também se acolhe, né? E se reposiciona, tem a possibilidade de reposicionar, e também os outros que estão próximos também vão conquistando aí e chegando em outros lugares, nessa ressignificação aí. E eu acho que quando você diz dessa lógica binária, dessa polarização que estamos acostumados, né? Essa lógica de competição, de comparação, é quando vem esses rótulos, né? Aí você falou homem, mulher, homem, hétero, e aí que ela diz bem, mal, né? E o que num comportamento ou numa história, né? A gente pode reduzir a bem ou mal, né? A certo e errado, assim, é tão simplista realmente, né? Assim, pensar que é mau o comportamento, né? Um comportamento errado, mas como é que é isso, assim? Para quem, né? O que como é que é o certo? Acho que quando a gente começa a fazer essa reflexão, que é o que você vai entrar aí, né, dizendo, de pensar que tem muito entre certo e errado, assim. E essa lógica que coloca, eu estou certa, o outro está errado, e vice-versa, que casa com o que a Cláudia estava falando, dessas resistências que a gente vive e vê muito, e às vezes você quer ir junto, e eu acho que esse encontro tem toda a justificativa de acontecer, todas as nossas propostas de discussão, porque quando a gente está aqui tentando pensar junto, a gente não está tentando dizer que não sabe mais do que o outro, daí vem aqui, deixa eu te ensinar. Não, vamos construir junto. Sim. Aí não tem que ser, eu estou certo, você está errado, não sei o que lá. É assim, cada um com o que você está dizendo, assim, com a sua experiência, com o seu saber, é o que a gente está tentando exercitar aqui, né? Eu fico emocionada demais porque vocês já nasceram com o nome correto, multisser. Né? Olha, você sabe que eu pensei isso aqui agora? Olha, e veio isso. Lindo isso, né? Eu não sei se vocês, quando pensaram em multisser, tinham essa dimensão. Porque é exatamente isso, né? Eu, como ser, eu sou multi. Eu posso ser super educada, posso ser super grosseira, posso ser... nossa, eu posso ser tanta coisa que eu não vou contar para vocês agora, que está sendo coisa de terapia, sabe? Tema para terapia. Na sala de aula eu conto os bafão tudo, mas que eu não vou contar, não. E eu falo, terapia é vida, eu falo isso toda hora, gente. Olha que lindo, multisser, né? Multisser que parte da minha existência e parte de todos os outros que são multi, por que encaixá-los, né? E lembrando que o que a Ana falou, esse negócio de ser mãe psicóloga, isso é um... Não vou falar saco não, que é feio, né? Mas é muito difícil. Então, eu me permito ser essa confusão, sabe? Eu me permito errar, eu me permito ser um ser humano antes de psicólogo, né? A gente é muito cobrada a perfeição, a gente é muito... Às vezes eu fico com vergonha, eu falo assim, gente, olha o que eu fiz, meu Deus! Então, há 2 finais de semana atrás, eu fiz umas coisas que eu tô com vergonha até hoje, sabe? Mas eu fico pensando assim, já foi, né? Agora é vida que segue, da próxima vez eu tento fazer diferente. Mas é a gente tentando usar a máscara profissional. Uma das coisas que a sistêmica nos possibilita, tem um autor que eu não vou conseguir, eu acho que é o Whittaker,
que fala que é importante a gente retirar a máscara profissional. Até quando a gente está atendendo, né, eu posso retirar eu tenho que saber quando, mas eu posso retirar minha máscara profissional. Porque antes dessa roupagem, eu sou um ser humano. E quando a gente, e aí já é Jung que fala, né? Quando a gente vai encontrar com outras pessoas, nós somos seres humanos, não importa teoria, não importa conhecimento. Então, se a gente coloca o nosso saber teórico profissional, eu sempre falo isso, né? É como se fosse uma bagagem que a gente põe numa mochila, e essa mochila tem que estar aqui atrás, ela não pode estar entre você e mim, não, ela tem que estar aqui atrás. E aí, na nossa relação, eu penso, olha, eu tenho uma coisa dessa aqui dentro, peraí. Aí eu tiro e apresento e a gente conversa sobre. Aí não deu certo, não foi interessante para a pessoa, então peraí, eu tenho outra coisa aqui, ó, vê se dá. Vê se dá. Vê se pode, vê se faz sentido para você. Faz sentido isso? Eu tô pensando isso, faz sentido para você? É isso que a gente faz. Agora, quando a gente coloca essa mochila aqui na frente, a gente perde, a gente corta esse elo, essa conexão, e a gente deixa de entender que o que eu faço afeta o outro. Eu passo a pensar que o que eu faço e o outro não aceitou é porque ele não quer, porque ele não muda, porque não tem jeito, é por aí vai, né? Aí eu saio, independente de mim, não depende de mim o que acontecer aqui, não tem nada com isso, o problema é dele, ele que não quis mudar. Eu sei, olha que a minha bagagem aqui, ó, tem toda a teoria para poder dizer, né? Se você minha não mochila, tem que tá a sua. Eu adoro aqui, falando nesses aspectos, realmente, essa questão aí, né, que nós podemos ser muitas coisas, sempre de acordo, né, com o sistema tradicional, você colocou aí dessa caixa, né, a gente quer colocar na caixa como ele é, como ele não é, e aí na sala de aula, a gente já se depara com isso, né? É uma prática coletiva, mas que nós encontramos tantas singularidades, né? Tantas particularidades aí, e que não tem como você realmente, né, colocar todos ali naquela caixinha. Cada um tem seu processo, cada um tem a sua personalidade, né? Suas vivências. Então, como a Ana também citou, essa questão aí, né, dessa busca aí da perfeição, filho de professor, né? Assim, nós professores também passamos por essa cobrança, não das pessoas também, mas uma cobrança interna, né? Nossa, meu filho, ele conversa na sala de aula muito, meu Deus, ele não pode conversar, né? Ele não pode dar trabalho, ele tem que fazer tudo certinho. Então, isso também é muito sofrido. Mas ao longo dessa trajetória aí, nós nos permitimos, né? Compreender essas situações e não cruzar os braços, como eu já disse aqui, não como um ato de conformismo, mas de saber que isso também é uma realidade que pode acontecer com a gente e que nós temos a condição de mudar, né? Como você falou, o que vamos fazer com isso daqui para frente? E quando nós pensamos no nome multisser, realmente foi isso. Depois do ensino remoto, o ensino remoto nos trouxe muitas possibilidades que nós nunca pensávamos, tudo muito desafiador, muito conturbado, mas vamos dizer assim, que nós saímos da caixa, tivemos que sair da caixa, e eu mesmo falo que hoje a minha prática não tem como ser igual era antes. Roubaram nossa caixa, Cláudia, roubaram, ninguém tem caixa mais, né? E esse multi aí foi por gente, né? Quer dizer, nós podemos ser muitas coisas, né? Nós podemos fazer muitas coisas, muito além do que nós imaginamos. Então, é nesse contexto mesmo. E a sistêmica deixa a gente criativo, né? A gente usa a criatividade. Eu estou preocupada com o horário, mas você falou uma coisa que antes de eu falar do pensamento, das 3 exercícios que qualquer um de nós pode praticar, você falou que a gente reflete assim, o que é certo e o que é errado. Aí fica parecendo que tudo é certo, né? Não, existe, por exemplo, um padrão social do que não se pode fazer. Por exemplo, vou voltar aqui, né? Vão lembrar daquele Lázaro, né? Existe, se você fizer isso, é crime. Um homem agredir uma mulher é crime. Isso é errado. Contudo, a gente compreende que o processo histórico, se eu tivesse passado pelo caminho do Lázaro, se eu tivesse passado pelo caminho desse homem,
eu talvez faria o mesmo ato. Então, é eu compreender. Ele está errado? Tá, ele vai pagar, mas eu não preciso linchá-lo. Eu não preciso pensar que eu sou correto e ele é errado, porque eu também faço parte. A gente fala assim, político é tudo ladrão. Os políticos são ladrões, mas esses políticos saem da nossa sociedade, eles não vêm de Marte e pousam lá em Brasília. Não, eles saem daqui, do nosso meio. Se eu estivesse lá, eu ia agir da mesma forma? Né? Então, é a gente pensar isso, né? Contextualizar. Contextualizar é isso, é compreender e não julgar. E entender que eu também faço parte disso. Eu custei entender. Custei entender que se eu fosse homem, eu também seria agressor de mulheres. Quando eu compreendi, meu Deus, se eu fosse homem, eu também seria agressor de mulheres, eu passei a pensar no contexto relacional quando se tem uma relação abusiva. Então, a mulher também contribui, a mulher também faz parte. Então, é muito interessante a gente se colocar, se perceber, né? Olha, pelos ensinamentos familiares, culturais da minha cidade que eu tive, eu também seria agressor. Tranquilamente. A não ser que eu fizesse esse processo de reflexão que eu faço hoje. Né? Então, esse processo de reflexão permite que eu não seja agressivo com minhas filhas. Mas antes de fazer, eu era. Né? Hoje eu dou berros ainda, né? Mas não são berros intimidativos, são berros de ai, que eu não aguento mais, né? Mas antes eu falava, né? Então a gente vai mudando, a gente pode quebrar esses ciclos desse processo que nos aconteceu se a gente toma consciência do nosso papel, da nossa função dentro das nossas relações. E aí, porque preocupado com o horário, tem três exercícios que nos permitem pensar sistemicamente. O primeiro deles é a gente perceber as relações e não os indivíduos. Toda vez que a gente vê algum conflito, alguma coisa, vamos perceber o contexto, ao invés de a gente tentar culpabilizar e responsabilizar uma pessoa ou duas, né? A gente não tem que buscar culpados, a gente tem que compreender o processo. O segundo exercício é a gente não utilizar o verbo ser e sempre utilizar o verbo estar. Por exemplo, esse filho é complicado. Não, esse filho está complicado. Na relação com quem? Na relação com a mãe? Que é tão interessante a gente ouve falar assim, nossa, mas lá em casa ele não é assim, é só na escola. Ou a escola fala, engraçado, que aqui na escola ele não tem esse comportamento, só na sua casa. Porque ele é duas caras? Não, porque a gente está na relação. É a relação que a gente estabelece que nos permite agir dessa ou dessa forma. Gente, um homem abusivo, ele não é abusivo com a polícia. Por quê? Ele não é abusivo com o chefe dele. Por quê? Porque é a relação que ele estabelece com aquela mulher. Né? É aquela relação. Então, a regra daquele... Então, a gente não é, a gente está. Estar é sempre processo. E, por fim, a última, é a gente tentar iniciar uma frase, quando eu estou no diálogo, quando eu discordo, quando eu acho que é outro caminho, tentar utilizar outra palavra que não seja a palavra não. Porque o não é uma negativa. Quando eu nego o seu pensamento, eu nego você, porque você é o que você pensa. Eu sou o que eu penso. Então, se eu digo com todo carinho ou com toda atenção, olha, isso eu acho importante, você diz, não, isso não tem nada a ver. Né? Então, a gente está negando o outro. Então, 3 exercícios: enxergar a relação, utilizar o verbo estar no lugar do verbo ser, e nunca começar uma conversa, uma frase, uma resposta com a palavra não. E aí você vai repensar e dar abertura para que o outro seja ele mesmo. Falei demais, eu falo demais, menina. Parei agora. Eu acho que também é para a gente encerrar, porque nós já temos 1 hora. Cláudia, você quer falar? Diante de todo esse contexto aí, desses ensinamentos aí da Andresa, porque, como eu disse, estou no início, né, da trajetória, então, assim, veio contribuir muito, sabe, para esse meu olhar mesmo, e convido a todas as pessoas a tentarem, né, a virem com a gente. A minha professora usa uma frase que a pedagogia sistêmica é o aquecimento da educação. Como a Andresa citou aí,
Nós não vamos acabar com os problemas, mas vamos diminuir nossas dores e nossos conflitos, né? Vamos caminhar juntos. Agradeço a participação de todos, agradeço as suas contribuições, Andresa, a confiança aí no nosso espaço, no nosso trabalho, confiança em nós, parceria aí da Ellen, né? Estamos juntas aí, o que der e vier. Isso aí. E, né, desejo um bom dia para todo mundo. Eu acho que as falas finais de vocês é isso, né? A gente pode ser multi, a gente pode ser o que quiser, contando que a gente respeite. Então, tem um sistema, respeite que existem outras pessoas e que a gente se respeite, né? Exatamente. É coletividade. Coletividade. Sistema, né? Social, né? É. Andresa, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua troca, né? Pelas suas palavras, em estar aqui com a gente, compartilhando o que você sabe tão generosamente. Tenho certeza que a gente pôde aprender muito, né, pessoal? Sim, com certeza. Eu que Tá bom, gente. Daqui Tenham um 15 bom dias dia. estaremos aqui novamente. Isto. Com mais conexões. Gratidão. Gratidão. Beijo, pessoal. Bom dia. Tchau. Bom dia.